Então, Wagner, se liga que tá começando a Talk Vagas UX para tirar todas as suas dúvidas, ou quase elas, ou colocar mais na sua cabeça. Quem sabe? Quando eu ensaiei essa fala aqui, tava parecendo muito mais legal, tá? Mas ficou Vamos se parecendo apresentar. podcast. Ficou parecendo podcast, só faltou uma musiquinha de entrada. E o patrocinador agora, quem sabe, né? Se você tá ouvindo essa talk aqui e você quer patrocinar o Vagas UX, por favor, chama lá a gente, chama a Mar, ou a gente que tá apresentando aqui. E pra gente que tá apresentando aqui, vocês que estão escutando a gente, se apresentem aqui no chat. Tem aqui o modelinho que a Yasmin não copiou de nenhum lugar, ok? Se apresentem aqui no chat, falem com a gente, mandem sua mensagem, mandem perguntas aqui no chat. Quem sabe você não é sorteado pra gente responder aqui no finalzinho com as outras perguntas que enviaram anteriormente pra gente no nosso link bonito lá no Telegram, que vocês podem seguir também. O link tá aqui no chat, que a Yasmin já vai jogar lá pra vocês. Opa. Sigam a gente, mandem as suas perguntas antecipadas, gente, pra gente responder aqui. Tudo bem? E vão se apresentando aí com esse modelinho que tá aqui na tela que eu vou passar para apresentar quem está apresentando hoje o Talk para vocês. Nicole Cidrão, UX Designer, Americanas SA, lá de Fortaleza. Yasmin de Paula, Product Designer do Itaú Unibanco, que é de Campinas. E eu, chiando aqui no seu ouvido todo o X possível, que sou do Rio. Fernando, sou UX Designer na Ilha e na Livelo, que eu trabalho alocado na Livelo. Sou do Rio. Não deu para perceber o chato. Quem a gente convidou hoje aqui para falar com vocês, gente, é uma pessoa muito especial. A gente está muito legal, porque além de uma pessoa que apresenta do Itaú, hoje a gente também tem o Caio, que é do Itaú. Caio, por favor, se apresenta para a galera aí. O convidado se apresenta diferente? Ele fala trajetóriazinha ou é assim mesmo? Cara, a gente deixa Ok. livre assim, pra você se apresentar como quiser. Tá, beleza. Então, gente, Caio Teixeira, tenho 30 anos, faço 31 daqui a 10 dias. Espero presentes. Sou de Fortaleza, sou natural de Fortaleza. Tem 3 anos e meio que eu moro em São Paulo. Tem mais ou menos. Deixa eu fazer os cálculos aqui na cabeça. Eu trabalho em design, né? Com design desde 2009. Então a gente tem aí. Cara, sou de humanas, gente. 11 anos? É, Muitos né? anos, 11 anos em geral. e em geral. E na área de produto mesmo, com design de produto, ligado a produto, na verdade, eu tô há mais ou menos uns 6 anos, quase 7 anos. Tá? Mas é isso, hoje trabalho no Itaú. Eu liguei que é o designer que ele já meteu fazendo um cálculo aqui. Eu falei, caraca, o cara é brabo mesmo, hein? Que isso. Coragem, coragem, mano. Ao vivo. Vocês viram que eu falei ao vivo também, né? Então, Exatamente. teste em produção, quem nunca? Ai, vamos lá, gente. Nick, você quer guiar? Você quer que eu guie? Yasmin, você quer guiar? Não, pode ir guiando. Pode ir, a gente vai te interrompendo, assim. Ótimo, amo. Então, vamos aqui para o que interessa, gente, para as perguntas que o pessoal mandou pra gente antes. Olá, Jéssica, tudo bem com você? Se apresenta aqui no chat. Quais são os tipos de testes técnicos que as empresas pedem pra gente fazer quando a gente já passou lá do RH, quando a gente já passou por aquela montoeira de formulário que a gente precisa preencher? Quais são os tipos de testes que a gente tem? Diga lá, Caio, quais são os que você já viu? E já fez, né? Se você já fez algum. Eu já fiz vários. Principalmente no começo, eu consigo lembrar de 3 muito chaves que eu fiz, que foi um misto, né? Tive um que eu fiz que foi literalmente um texto, então eu tinha o contexto da situação e que era lá sobre um. Caramba, não vou lembrar. Eu lembro qual foi a empresa, foi pra Localweb, inclusive. E assim, eles pediam para eu descrever as minhas ações, quais são as estratégias que eu faria para resolver, para sanar ou para ter um encaminhamento de como começar aquele job, né? Então eles tinham várias perguntinhas lá e eu tinha que descrever mais ou menos qual seria o meu processo que eu seguiria para tentar responder aquela dúvida. Outro que eu fiz foi um misto. Então, tinha algumas coisas que eu tinha que documentar, meio que em formato ali de. Case é uma palavra muito forte, vai. Mas ali eu tinha que fazer uma documentação ali do porquê que eu estava fazendo, do que eu ia fazer. E eu também tinha que fazer a UI da coisa, como redesign. E teve o terceiro que foi simplesmente um teste de UI, né? Então, tipo, me pediram
no dia não foi nada específico, eles falaram assim, cara, pega um app que você acha a experiência ruim, que você acha ele ruim como produto, e me dá propostas de como você melhoraria ele caso você fosse refazer, né? E aí a pessoa lá, o recrutador deu, foram 5 telas ao total, e eu tinha a liberdade para fazer do jeito que eu faria, e no dia ele me perguntou o porquê das minhas decisões e tudo mais. Da hora. E se você já teve em algum momento, se você não entregou o projeto, ou você já teve algum projeto que não foi entregue, ou não entregaram tudo, vocês deram uma segunda chance, alguém. Como é que foi que rolou isso? Do meu lado aqui, já teve projeto que eu neguei. Tipo, quando eu vi o teste, é, era um teste gigantesco e eles me pediam 2 dias pra fazer. Eu falei, cara, não tem condições de eu fazer esse negócio em 2 dias. E eu falei isso pra recrutadora. Eu falei, cara, vou ter que sair do processo porque eu não tenho condições de entregar esse teste em 2 dias. E aí ela quis negociar comigo, tipo, um terceiro dia. Só que o escopo do teste era muito grande. Eu falei assim, cara, desculpa, mas eu vou ter que declinar da vaga. Não fazia sentido. Eu tava trabalhando e ao mesmo tempo eu tinha que fazer teste, eu não ia ter tempo, então eu preferi declinar do que não o caso de entregar algo que eu não satisfatório para mim, mas sim de ser um tempo ali que eu podia estar fazendo outras coisas e tudo mais, saca? Então eu preferi declinar nessa situação. É, ninguém trabalha, né? A gente não Exato. tem vida mais, a gente pode fazer tudo que precisar e é isso. Passar o dia fazendo teste e tá tudo bem. Justamente. E aí, você tem alguma pergunta? Não, acho que era isso mesmo. E aí, me ignorou. Vamos Mas, pra próxima, gente. perdão, gente, Ah, eu tava falando no mudo ali. Ah, tá, desculpa. eu É, vou. pode voltar um pouquinho. É, quando você faz o processo, Kai, tipo, eles te dão um escopo e tal, Uhum. aí você se desenvolve e tal, mas se você acabar não fazendo uma parte, você fazer uma parte muito rápido, fazer assumir algumas coisas durante o processo, assim, tem problema? Você acha que tem problema na hora de entregar o projeto? Eu acho que não tem problema desde que você tenha o porquê daquilo, né? Então, assim, tudo bem que não ter tempo para fazer é um porquê bem grande, né? Mas é um porquê que é plausível pra gente, né? Pro recrutador, às vezes, não pode ser tão plausível assim. Então, assim, eu não vejo problema se você achar que, putz, precisa adicionar algo ou isso daqui não faça sentido. Mas desde que você leve o porquê que você acha que aquele link está sendo pedido não faz tanto sentido, ou uma proposta ali meio que paralela daquilo, sabe? Pelo menos assim, no meu ponto de vista, eu já fiz algumas entrevistas, né? Eu já entrevistei algumas pessoas, então assim, eu viria como uma. Se a pessoa está me trazendo uma relevância do porquê daquilo, eu veria com bons olhos, justamente pelo perfil questionador, de tentar entender o porquê que a gente está querendo seguir para aquele lado e porquê que não pelo outro. Então, assim, no dia a dia de trabalho, para mim, faz muito sentido. Sabe? Principalmente quando você está começando e tudo mais, você tentar entender os porquês e tentar defender e receber os feedbacks e tudo mais. Então, assim, eu não vejo problema. Eu nunca passei pela situação de que, putz, alguém falou pra mim que, cara, você deixou de entregar esse pedaço aqui, então não vai dar certo, sabe? Mas eu acho importante a gente ter um porquê do que a gente não vai entregar. Se a gente não tem tempo, beleza, vamos assumir que não temos tempo, ok. Ser sincero, ser claro é muito bom. Mas se você não concorda e quer levar esse ponto adiante e não só fazer o que está sendo pedido lá, ou você pode fazer e entregar o seu outro ponto, ou você pode discordar e levar o porquê que você discorda disso. O que vocês acham? Tipo, faz sentido pra vocês? Perfeito, pra mim faz. Eu não Faz. acho nada, eu deixo o problema pra você. Você é o convidado aqui. Eu só apresento. Não, também concordo. Aconteceu comigo também, de, tipo, eu não consegui entregar tudo de um projeto, de um teste, e aí eles falaram, não tem problema, a gente quer entender até onde. E assim, era para uma vaga de júnior, acho que uma das primeiras que eu peguei, então eles conseguiram entender, ok. É meio que esperado, né? Que você tenha limitações em algumas coisas, você não sabe de tudo, você ainda é um júnior. Uhum. Então, é isso.
E aí? E assim, só dando um gás, né, em outro ponto, nada impede também que você tente colocar aí alguma coisa que você, tipo, ou que você já sabe, ou adicionar, sabe? Então, por exemplo, esse teste que eu fiz, eu comecei como UI designer, né? Então, eu tinha essa veia de visual muito forte. Então, eu aprendi, pro teste que me fez vir para São Paulo, por exemplo, eu aprendi a mexer no Protopie, porque eu queria mostrar a forma como eu estava pensando das coisas funcionarem no teste, né? Então, tipo, para mim foi uma etapa que ia bem além, mas que eu achei que ia dar uma enriquecida no material que eu ia entregar, sabe? Então, também vale ponderar, sabe? Às vezes, se... Boa, Fer. Muito da hora. Como eu devo apresentar o resultado do meu teste e quais são os erros mais comuns na apresentação de um desafio? Ixi, Ixi. quente. O pessoal aqui gosta de umas perguntas assim bem polêmicas. Eu adoro. E o pior é que eu tenho essa resposta muito fácil, porque assim, eu tenho visto muito isso, não só no Júnior, tá, gente? Tem todos os níveis, ainda tem pessoas que quando vão fazer uma apresentação, isso não só para apresentação de um case, de case para entrevista, nem nada, mas apresentação de design de uma forma geral, que eu tenho visto muito é a falta de storytelling da galera. Sabe? Então, assim, você não tem um começo, um meio e um fim. As coisas ficam meio bagunçadas. Então, você acaba falando sobre o começo lá na frente, e aí você lembra de algum ponto e comenta, mas o ponto era lá atrás. Então, isso traz uma desconexão muito grande na sua linha na linha de raciocínio que você está tentando passar para a pessoa que está te entrevistando, né? Então, você começar dos porquês, dos o quês, dos comos. Então, assim, um exemplo, por exemplo, do que eu uso, a linha de raciocínio muito é do. Eu vou falar aqui umas palavras difíceis, gente, mas vocês dão uma olhada depois. O Double Diamond lá, né? O diamante duplo. Ele tem lá aqueles steps e ele tem um começo, um meio e um fim, né? Então, ele conta ali a história desde o começo, do porquê, de onde surgiu aquela demanda, do que você fez para entender se aquela demanda fazia sentido, de como você fez a ideação. Então, assim, você tem ali uma construção de caminhos que levou você até o resultado final, né? E aí contar essa história de forma linear ajuda muito mais a pessoa que está te recrutando a entender como você pensa, entender as suas decisões, as decisões que você tomou. É quando você começa a pegar, putz, eu tô lá na frente apresentando um protótipo já final e eu lembro de um ponto que eu falei lá atrás, que eu deveria ter falado lá atrás. Tipo assim, um comentário ou outro não tem problema, a gente esquece mesmo e vai. Só que já aconteceu casos, por exemplo, do candidato, que ele tá me mostrando a tela e ele tá me falando sobre a Desk Research, sobre os dados que ele falou lá atrás. Mas, cara, faltou um pouco de documentação, faltou um pouco de colocar tudo que você tá me falando na apresentação, de maneira resumida. Beleza, eu faço as minhas apresentações de maneira resumida. Mas é importante para você esse guia, esse mapa de onde você está partindo até onde você quer chegar. Sabe? Acho que hoje é um dos principais problemas que eu vejo em apresentações de case e tudo mais. Cara, isso é muito real. Eu tava refazendo meu portfólio e eu revisitei alguns projetos antigos da época que eu trabalhava com service design. E assim, era um desastre o que eu escrevia. Eu não tinha início, meio e fim. É surreal como isso faz muito sentido. E como eu analisando outros portfólios para contratação agora que a gente fez na Livelo, como além do que a gente sempre fala da receita de bolo, que todo mundo repete, que as pessoas acabam aprendendo nos cursos, e enfim, é normal isso acontecer, como às vezes parece que você está lendo o mesmo projeto de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É surreal. É muito verdade. Sim. E, cara, isso quebra muito a nossa. Por exemplo, se você tem um candidato que ele tem uma apresentação com storytelling bonitinho, que ele tem um começo, meio e fim, apresenta tudo direitinho pra você, e você tem outro candidato também que tem a mesma capacidade, tem o mesmo nível ali e tal, apresentando um trabalho tão bom quanto, mas na hora de passar isso pra gente, foi meio bagunçado, ficou meio no ar algumas coisas, faltaram coisas, porque ele esqueceu de falar, porque não tava entre aspas, no script. é, Você já tem uma tendência ali, né? Porque
Isso que a gente faz na apresentação, quando a gente vai entrar num processo e vai apresentar ali, seja, sei lá, seja você sênior, seja você júnior, o case ali que foi pedido para você, aquele teste e tudo mais, você vai apresentar esse resultado. A gente faz isso no dia a dia, o tempo todo. A gente tem que apresentar resultado para PM, a gente tem que apresentar resultado para o nosso lead, a gente tem que apresentar resultado para o pessoal de negócios. E tudo isso, essa forma como você se comunica, essa forma como você passa essa informação, às vezes deixa as coisas muito mais claras na cabeça das pessoas do que se você desse só os dados ali jogados ou de qualquer forma, né? Então, a gente usa esse tipo de comunicação, de comunicação, de ter que explicar o nosso processo, de ter que explicar o que a gente fez, como é que foi, pra galera de negócios, por exemplo, pra galera de tecnologia, pro nosso time em geral, porque a gente tá vendendo para eles o nosso trabalho, tudo que a gente fez até agora, né? Então, acho que pensar nisso desde o começo já é um passo que você sai bem na frente. E, Ah, gente, Fala aqui do pra. case de sucesso, aliás. O que é isso, sucesso? Aqui que o Vitor mandou no chat. Ah, tá. Não, é Vitória. Duplo Diamante mudou a A minha Vitória. vida. Eu sou júnior, me candidatei para uma vaga na Riachuelo. Eu tava perdida e em como montar a apresentação. Bastou eu seguir o Duplo Diamante e deu super certo. Eles ficaram encantados e eu passei. Parabéns, Vitória. Tchau. Parabéns. É, mano, Palmas Eu pra tenho é Vitória. assim, aquilo é a base de como o nosso pensamento flui, né? Eu acho que uma coisa que ajuda nessa hora da gente apresentar de uma forma concisa, expondo os pontos que a gente queria expor, sem esquecer de nada, é treinar bastante desde o começo, desde que você está se candidatando, você está mandando para várias empresas, tipo, vai treinando a sua apresentação dos seus cases, porque você sabe que você vai ter que fazer isso em várias vagas. Então, já faz um roteirinho, cronometra aí, 15 minutos. Vou fazer aqui, vou ver se eu consigo falar tudo em 15 minutos. Grava você, ouve de novo, vê se você falou tudo que você queria. É, uma coisa que me ajudou bastante quando eu tive que apresentar case para processo seletivo, ainda no Itaú, aliás. Eu fiz um slide, esse slide igual esse que a gente tá apresentando agora, tipo, apresentação assim normal, que isso força você a resumir bastante o seu conteúdo para aquilo que é o mais importante de uma forma objetiva que vai passar a informação que você quer. Para você não ficar lá, tipo, 5 horas travado numa jornada que você não consegue explicar tudo. Então, é uma coisa que ajuda você mesmo a se concentrar, chegar lá na hora de apresentar e só mandar. E você não precisa começar a fazer isso depois que você foi aceito em uma vaga que tá te pedindo para apresentar. Você deixa isso pronto e só vai levando. Quando alguém pedir, você já tem lá na sua manga. Então é assim, é bom. Tipo, quando você descobre a sua forma de apresentar, né? Tipo, tem uma linearidade ali, tem um storytelling, mas você colocou a sua forma de apresentar ali, meio que vira a sua própria fórmula, né? Então, Uhum. todas as suas apresentações seguem aquele mesmo caminho que você já está acostumado a fazer, porque é o formato que você pensa. Né? Nesse comentário que você fez, Yas, putz, antes de botar no papel realmente, tal, eu falo isso muito pra galera. Eu tenho acho que umas duas talks que eu já dei aí em empresas que eu passei, na Hydrogazil, e acho que as duas foram na Hydrogazil, inclusive. Que, cara, meu Evernote, eu escrevi tudo que ia dentro de cada slide dentro daquele Evernote e as notas de apresentador. Então, tipo assim, putz, slide 1, qual o título, quais os tópicos que eu vou colocar, nota de apresentador, como eu vou falar, qual o assunto que eu vou abordar. Então, eu escrevia com as minhas próprias palavras as notas de apresentador, porque quando você está fazendo isso, você já está estudando ali o que você vai falar e você já estrutura toda a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento ali naquele papel, antes mesmo de começar a mexer em layout. Putz, eu vou fazer animado, não vou. Cara, essa não é o ponto importante. O ponto importante é o conteúdo e como você vai apresentar. Então, o seu principal foco geralmente era bom estar ali, né? Porque aí você fecha esse seu pensamento, putz, quando você faz isso, quando você monta tudo isso, você tá com isso tão fresco na sua cabeça que, cara, você não vai nem precisar da apresentação. Quando você vê, você tá passando por um tópico que você ainda nem apertou o botãozinho do control da lateral aqui para aparecer o bullet na apresentação, mas você já tá falando sobre ele porque a sua linha de raciocínio já tá muito bem construída, a história já tá toda contada na sua cabeça, sabe? Você não precisa dos bullets pra te lembrar o que você vai falar. Uhum. Legal, cara. Vamos passar pra próxima, gente, pra gente não ficar muito nessa aqui. A gente travando aqui, falando de apresentar, a gente travado.
Assim, acho que essa aqui já até complementa o que a gente estava falando, né? Como eu apresento meu É portfólio, verdade. preciso ter um case completo para apresentar. Como um profissional com pouca. Mas, assim, vamos pular aqui um pouco essa do portfólio. Como um profissional com pouca ou nenhuma experiência pode se posicionar e quais são os erros críticos durante uma apresentação? A gente já falou, tá, gente? Então, Uhum. como é que um profissional com pouca ou nenhuma experiência pode se posicionar na hora de uma apresentação para uma empresa? Posicionar em que sentido, foi? É uma boa pergunta. Se a pessoa quiser se Mas- apresentar aqui para falar, eu acho que durante a apresentação, contando a história da pessoa, pode ser uma pessoa migrando, pode ser uma pessoa que acabou de sair da faculdade. Eu acho que essa experiência, como essa pessoa pode se posicionar com pouca ou nenhuma experiência, como ela conta a história dela, né? Do onde ela veio, para onde ela está chegando e onde ela quer chegar. E se tiver um case. Vou tentar passar um pouco do que eu vivi, né, quando eu migrei de área. Hum. Então, assim, cara, eu tinha alguns trabalhos de, de, de UI e tudo mais, mas porque eu trabalhava muito para agência, né? Eu trabalhava em agência de publicidade, então eu tinha alguns trabalhos de, entre aspas, gigantescas aqui de produto, mas que a gente tá falando aqui de landing pages, sites e portais e tudo mais, que eu tinha feito com zero processo de design, né? E isso era o que eu tinha para apresentar para o pessoal. Então, assim, por mais que eu não tivesse conseguido durante o trabalho aplicar o que eu sei que deveria ter sido aplicado e tudo mais, eu poderia levar, por exemplo, o. Putz, eu sei que eu não poderia aplicar, mas se eu pudesse fazer algo diferente, eu teria feito isso, isso, isso e isso. Porque assim, júnior vai partir do zero, né? Teoricamente. Então você vai ter ali. Cara, eu tô migrando de design gráfico. Tem gente que migra de áreas completamente diferentes para dentro de design de produto. E também tem uma parte aqui que divide bastante, que é qual é o seu foco e qual o foco da vaga, né? Hoje a gente tem aí vaga de Product Design aberto, e a gente, dependendo da empresa e do projeto da empresa, a gente tem aí um viés mais pro lado de visual ou um viés mais pro lado de discovery, da parte, entre aspas, mais estratégica do processo. Então, acho que os dois eles têm uma pegada diferente, sabe? O viés de discovery você tem muito mais a linha de raciocínio, o porquê que você tomou aquela decisão e tudo mais. No viés visual, pelo menos assim, pelas entrevistas que eu passei, sempre é questionado muito o porquê daquela interface ter sido feita daquele jeito, né? Então, tipo assim, não é porque eu decidi fazer uma landing page, a pessoa vai me questionar o porquê que eu decidi fazer uma landing page. Né? Muito mais do como aquela landing page está construída, é, mais ligado às boas práticas de visual e tudo mais. Então, eu não respondi. Eu tentei puxar um caminho aqui do meu começo, mas eu não sei se eu respondi essa pergunta. Eu tenho a sensação que não. Acho que não tem muito problema, porque também está muito aberta a pergunta. Mas eu achei que foi uma resposta excelente. Porque você consegue ligar as experiências passadas que você teve com a área que você está querendo atingir. Sim. E tem uma coisa também, cara. Nada que a gente fez na nossa vida até a migração é perdido, né? Então, assim, eu trabalhei na área de criatividade por muito tempo, mas eu aprendi motion, eu aprendi 3D por causa da publicidade, tudo isso. E mais na frente, eu tive a oportunidade de pegar isso que eu aprendi lá atrás, de edição de vídeo, de motion e tudo mais, e trazer isso para o meu contexto, como designer de produto. Então, putz, a gente tem hoje animação para product design, para design de produto, a gente tem vários aspectos. Tipo, eu tenho muitas carreiras, tá, gente? Eu já trabalhei muito nessa vida. Então, eu já fui fotógrafo. Eu consigo olhar para uma ilustração, por exemplo, e dizer se a iluminação dela tá legal, se tá estranha, se não tá. Eu não vou saber falar tecnicamente o porquê, provavelmente, mas eu consigo entender um pouco da posição de luz. Então, assim, nenhuma experiência ela é perdida totalmente. Em algum momento ela vai trazer, se não um pedaço daquela experiência, mas um insight que você teve lá atrás e que vai te ajudar lá na frente, né? Então eu acho que sabe, acho que a sua posição, falando agora de uma posição mais conceitual, é muito de sei que não sei de tudo, sei que sei o básico,
Isso aqui foi o que eu consegui pensar com o que você me deu, sabe? Então, estou aberto a aprender, estou aberto a feedbacks. Acho que, putz, lembrei de uma posição muito, muito zoada que eu ouvi falar recentemente, inclusive, que foi até para um cargo maior, para um cargo de sênior, que o recrutador perguntou, tá, e se você pudesse voltar no passado e fazer algo de diferente, o que você teria feito? E a pessoa respondeu nada. Errou, bicho. Tipo assim, cara, sei lá, a gente vive contextos diferentes, com produtos diferentes, empresas diferentes, e a gente não consegue aplicar tudo que a gente gostaria de aplicar. A gente tem vários fatores que influenciam. E, sei lá, trabalhos que eu fiz 3 meses atrás, se eu pudesse voltar lá e fazer diferente, eu teria feito diferente. Sabe? Então, quando você fala que você não mudaria nada no que você fez, parece que o que você fez beira a perfeição. Sabe? Então, os recrutadores, eles viram essa resposta muito como uma forma muito pedante do candidato, sabe? Então, ele foi descartado. Ele era maravilhoso tecnicamente, ele se expressava bem, mas ele foi descartado por essa pequena falha de não estar aberto e de parecer que é o sabe tudo. Nossa, eu acho que isso já entra um pouco nas próximas perguntas também, né, Fer? Também. A É, gente, na verdade, antes das eu já tava próximas esperando. perguntas, que a gente também tem sobre perguntas, mas é que a gente queria trazer um pouco sobre essas dinâmicas em grupos nos processos, que foi uma questão que as pessoas também estavam perguntando. Assim, eu nunca passei, então não faço a mínima ideia, mas, Caio, você tem alguma experiência com isso de dinâmica em grupo? Nunca passei também. Vixe, Mix, gente, teve alguma? nebuloso, Nick. Dinâmica em grupo, vocês falam, tipo, ser entrevistada por grupo? Eu não entendi muito bem O essa. que no dia que perguntaram lá no grupo era porque ia ter uma dinâmica em grupo onde o grupo seria entrevistado. Então, por exemplo, eu já participei de uma dinâmica uma vez algum tempo atrás, onde eram várias pessoas, a gente tinha que fazer um teste tipo numa sala de aula, e aí depois da entrevista, a pergunta geralmente ela era uma discussão que as pessoas que estavam ali tinham que responder, sabe? Então a pergunta nunca era direcionada para uma pessoa, a não ser que entrasse muito naquele momento com aquela pessoa, com aquela resposta. Então, óbvio que quem acabava respondendo mais, né, falando mais, acabava se destacando ali no meio. Só que os recrutadores tinham o cuidado de falar com as pessoas ali que estavam um pouco mais introvertidas ou não estavam achando muito espaço para falar. Eles tinham cuidado também de perguntar para aquelas pessoas. Porque não é porque geralmente a pessoa não se sente bem ali falando em público na hora. Então eles tentavam atiçar essa galera também para falar um pouco. Acho que é mais ou menos nessa pegada. Foi uma das experiências que eu tive, né? Eu nunca tive nada parecido, assim. Eu também não, mas o que parece parece que o pessoal tá querendo otimizar o processo e analisar como é que você se desenrola em grupo, como é que você fala. Eles estão analisando o seu perfil de qualquer jeito, mesmo em grupo é um processo. É, eu tenho um caos da minha, que é um caos verdadeiro, tá, gente? Apesar de ser um caos, da minha namorada, que ela foi fazer uma entrevista uma vez para uma loja, há muito tempo atrás. E aí a recrutadora pediu para as pessoas se apresentarem. E aí apresentou fulano, ciclana, beltrano, não sei o quê, e ela foi a primeira a dar boa tarde. E aí depois dela, todo mundo começou a falar boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, assim, é bem. O que o Caio também estava falando, acho que antes de você saber contar uma história, eu acho que também tem que saber falar e se apresentar e apresentar as suas. A sua história, né? Você tem que saber contar a sua história bem e saber educação também, né, gente? Tipo, boa tarde é primário, sabe? Você pode passar, então, agora sim a gente tá Embora. entrando. O que os recrutadores técnicos procuram em um candidato? Ixi, agora é hora. Cara, essa pergunta ela muitas águas, né? Porque a gente tem algumas empresas que ainda trabalham no modelo mais quadrado, e a gente tem outras empresas, não só algumas grandes, mas que a gente tem empresas grandes e pequenas nos dois modos, que tem uma mente mais aberta. Então, assim, até hoje, pelas empresas que eu passei,
era esperado muito mais a parte de soft skill do que a de hard skill. Lógico, você tinha que ter um conhecimento ali da parte de hard skill e tudo mais, mas a soft skill ela importava muito. Porque justamente pelo mesmo motivo lá, né, que eu comentei do carinha que foi dispensado porque pareceu pedante, você pode fazer um processo maravilhoso de design, você pode mostrar lá, fazer uma apresentação incrível, mas se você não souber falar, se você não souber comunicar, se você não souber. É que tratar as pessoas é muito, muito amplo, mas ter tato, né, no que você vai falar e em como você vai falar, cara, você provavelmente. Você vai, se você não se der mal na empresa, você vai se dar mal consigo mesmo, porque você não vai conseguir muitas coisas. Pessoas que, né, que tem gente que bate o pé, que não, tem que ser assim porque eu quero e tal. Hoje em dia, pelo menos na minha vivência, né, que eu tenho experienciado até agora e o que a gente procura quando vai entrevistar alguém, é alguém que tenha conhecimento técnico, mas que a soft skill seja esteja ali, sabe? Então, esse balanceamento entre as coisas, porque é muito mais fácil você aprender uma ferramenta, aprender como usa um framework, aprender como usa um, um, um Canva, um Figma, um Miro, como fazer um mapa de empatia, por exemplo. É mais fácil você aprender isso do que você aprender a como passar uma mensagem de forma que você consiga ali mediar as coisas, né? Então, se você sabe falar, você consegue até convencer a outra pessoa de que a ideia dela tá errada, se você souber como falar, os argumentos que você tem para trazer e tudo mais. Então, mais uma vez, acho que a gente bate muito nessa tecla da comunicação, né? Você saber se comunicar, você saber como se portar lá, como passar essa mensagem. É, acho que pelo menos para mim, na minha vivência e no que a gente procura hoje em dia, pega bastante. Nick, como é que é na Americana? Você já conseguiu ter uma visão do que eles procuram geralmente quando vão contratar as pessoas, ou que eles estavam procurando em você mesmo que entrou lá há pouco tempo? Então, eu concordo 100% com o que o Caio falou. Tava até falando com o meu time hoje sobre isso, de tipo, é isso, soft skills você não ensina pra pessoa. A pessoa meio que, assim, você pode aprimorar suas soft skills, mas tem uma parte de valores, de educação, várias coisas que é mais difícil, sabe? Você moldar uma pessoa e fazer a pessoa ter os mesmos valores da empresa, que tenha a pessoa, sei lá, moldar uma pessoa para ela ter a ética que você espera e tal. Então, assim, essas soft skills, elas são importantes. Então, vocês demonstrarem essas soft skills, eu acho muito importante. Porque é o que o Cal falou, as hard skills, que são aprender um software, aprender fazer um mapa de empatia, qualquer coisa assim, você aprende. É algo que, digamos, é mais fácil de aprender do que você aprender a dizer um bom dia para as pessoas, de você aprender a, tipo, estar mais maleável a mudanças de alguma coisa, de, tipo, você tá. Eu não sei como tratar isso, mas eu acho que vocês entenderam, de, tipo, essa parte da pessoa mesmo, de, tipo, as habilidades dela de comportamento, de interação com os times é muito importante. Eu acho que isso é o que mais conta, sabe? E o que o Caio também relatou de, tipo, ter uma pessoa que diz que eu não mudaria nada no meu trabalho anterior, fala muito sobre as soft skills, sabe? De, tipo, a pessoa evoluir, e, tipo, passaram vários anos, sei lá, passou um tempo e a pessoa não muda nada do que aconteceu, tipo, no passado. É estranho, porque ela é esperado de que ela tenha evoluído as hard skills dela, a ponto de pensar, nossa, eu não sabia fazer isso e hoje eu sei, então nesse projeto eu mudaria aquilo. Então, é algo de soft skills você ter essa visão também de que você tem coisas para evoluir. Você não é perfeito nem nada, você, tipo, tem coisas para melhorar. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas procuram muito
em muitas empresas que eu entrei, você está disposto a aprender isso, a aprender as coisas. O que você não sabe, você está disposto a aprender. Você não vai, tipo, ai, não, mas isso aí eu não sei e vai ficar por isso mesmo. Não, eu estou disposto a aprender. Não sei ainda, eu estudo, eu consigo me virar e tal. Então, assim, é isso. Uhum. Para não estender muito. É o que tava na vaguinha hoje lá, né? Imprescindível, tolerância e frustração. Essa foi excelente. Fer, uma coisa que a gente estava conversando Oi. bastante também no grupo é a questão do pensamento crítico, que é uma coisa muito importante, muito além da sua habilidade no Figma, habilidade de fazer telinhas bonitas. Por exemplo, na hora que você vai apresentar o seu trabalho, o que a pessoa quer mesmo saber muito, que ela quer que você fala para ela, é o porquê você decidiu fazer aquilo que você decidiu fazer. Por que que você fez a persona, o que que você queria saber com aquilo? Ah, por que que você decidiu fazer um aplicativo? Por que que não foi um website? Você fez isso com base nas pesquisas? Foi algum dado que você pegou na internet? Então, tipo, todas as suas decisões tem que ter uma base forte, porque isso vai ser cobrado bastante de você no trabalho. Sim. Então, de hard skill, tipo, eu sei usar o Figma, sei fazer tela, beleza, você pode desenvolver isso no trabalho, aprender, mas demonstrar que você já tem esse pensamento crítico, que você pondera antes de fazer uma decisão e não simplesmente faz a tela porque é bonito, que você achou que é da hora, é o que vai destacar você ali na hora. Então, não se preocupa muito em, ai meu Deus, a minha telinha não é perfeita. Se você consegue justificar a sua decisão, a pessoa vai curtir a sua ideia, entendeu? E também tem Sim. aquele negócio de como você vai desenrolar, como você vai explicar isso pra ela entender, que é aquela parte de comunicação e tal. Sim, com certeza. Um exemplo muito. Só o último exemplo, Fê, do uso de soft skill, né? Putz, vamos dizer que você entrou na sua empresa lá, você tá com a sua primeira vaga, você é júnior lá. Ok, ou você é pleno também, não tem problema. E aí o teu PM chegou e disse assim, cara, não, a gente não vai fazer dessa forma, a gente não tem tempo, a gente não. Sabe, então, tipo assim, você tem duas opções. Você tem de escolher calado e beleza, e aí toda a vida ficar aquilo, ou você questionar o porquê, tentar entender o porquê que tá assim. Putz, mas não dá pra gente fazer isso aqui? E se a gente fizer dessa outra forma aqui, que não vai levar tanto tempo, a gente vai ter um direcionamento melhor ali e não vai ficar 100% no escuro. O que que você acha? Então, assim. Cara, não é só beleza, baixei a cabeça, ou então eu falo e você baixa a cabeça e escuto, né? Putz, não dá pra fazer. Eu não gostaria de fazer o seu porque a gente não tem tanto suporte de design e tudo mais, e você não queria fazer da mesma forma porque vai demorar muito. Como é que nós dois aqui juntos conseguimos convergir para coisas que são importantes para design e coisas que são importantes para produto? Então, assim, você ter esse jogo de cintura para fazer essa negociação, para entender os porquês que ele não quer que você faça aquelas etapas do processo, e você tentar explicar para ele o quanto é importante, tentar convencer ele a fazer pelo menos algo, e não fazer, ao invés de fazer tudo, fazer algo, também envolve muito soft skill. E hoje a gente tem muitos problemas com isso no mercado, de uma forma geral. Uhum, Gente, eu queria falar só rapidinho aqui os 5 porquês. Pesquisem isso, é muito importante e é muito legal. uhum. Nice. Vamos para a próxima. Quais são as perguntas mais frequentes em entrevistas técnicas? Eu acho que essa aqui é bem difícil. Essas perguntas mais frequentes em entrevistas técnicas para o UX. A entrevista técnica, eu, Caio e a Nick, aí acho que podem corrigir se eu estiver falando um monte de besteira. Eu acho que a entrevista técnica, ela é um pouco diferente da entrevista de RH. É muito mais o feeling que a pessoa tem, que você vai conversando com ela e aonde aquilo vai te levar. É mais você entender se aquela pessoa vai fazer sentido na sua equipe ou em qual equipe ela faria sentido ali, fazendo um mapeamento de perfil, do que necessariamente perguntas certinhas que você vai perguntar para a pessoa: você sabe isso, você sabe Double Diamond, você sabe não sei o quê. Como o Caio falou antes, essas coisas você já consegue ver antes. Uhum. E assim, geralmente, né, dentro quando a gente está falando de entrevista para design de produto, seja UX, seja Product Design, seja UI, as perguntas elas vão surgir de acordo com o material que você apresentar. Então, já aconteceu várias vezes de perguntas, de eu apresentar meu material
e as pessoas não terem nada para perguntar sobre o material e sim sobre mim, né? Sobre experiências que eu já tive, se eu já tive problemas, se eu já passei por problema X, como eu resolvi esse problema e por aí vai, né? Do que sobre. Porque se você acaba fazendo um material explicadinho, ela vai ter ali algumas dúvidas sobre, mas você já passou toda a sua linha de raciocínio. E aí o máximo que o entrevistador pode te questionar é tipo, putz, por que que você decidiu assim ao invés de assado? Por que que você decidiu, sei lá, fazer um teste de conceito ao invés de um teste de usabilidade? Sei lá, tô chutando aqui, tá, gente? Mas assim, as perguntas elas vão surgir muito em cima do que você apresentar para o apresentador. Se ele ficar com dúvidas sobre o seu processo, provavelmente ele vai perguntar algo sobre o seu processo, algo sobre a sua decisão ou não. Se não ficar nenhuma dúvida sobre o processo, provavelmente ele vai perguntar sobre comportamento, sobre situações que você já passou, como é que você lida com frustração, por exemplo, é uma pergunta que eu escutava muito isso. Justamente porque, né, nem todo processo de design ele é lindo do começo ao fim. A gente, pelos conceitos, pelos contextos onde a gente é inserido de produto, de empresas, às vezes a gente tem que abdicar de uma coisa ou de outra que a gente gostaria de fazer em prol de negócio, em prol de velocidade, em prol de MVP e por aí vai. Então, assim, putz, como é que você lida com a frustração? Você já passou por uma situação dessa? Como é que você lidou com essa frustração? Sabe? Então, essa foi uma pergunta que eu ouvi bastante quando eu estava tentando migrar. Uhum. É muito uma questão de É. você conhecer o seu processo, o seu trabalho, como você trabalha, tipo, ter isso na cabeça. Ah, como é que é o seu processo? Bom, só você pensa nos seus próprios trabalhos, como é que eu fiz isso, qual foi a lógica que eu segui, tenta explicar para a pessoa com aquele negócio de storytelling que a gente estava falando, sobre os seus projetos anteriores, como é que você lida com problemas, o que você quer para o seu futuro. É muito uma coisa de você conhecer você mesmo e o seu processo e saber explicar para a pessoa, né? Porque se você não se conhece, não vai ter como você explicar para a pessoa não vai entender nunca, né? Exatamente. E isso não rola só em junho, tá, gente? Isso rola durante a carreira inteira. É As pessoas verdade. perguntam isso pra gente a carreira inteira. Eu tenho umas perguntas que, tipo, nos processos seletivos que eu fiz, eles sempre perguntavam. Uma delas é o que é design pra você. Pra Tipo, você. aconteceu muito. Nossa, Nossa. isso dá Pegadinha, hein? de bar com chopp, gente. Nossa. Nossa, essa sempre perguntavam pra mim, Gil, que é design pra você. Tem essa sobre o que o cara tava falando de para você descrever como funciona o seu processo de design. E aí também de tipo como é o processo de trabalho, assim, se você já é pleno e tal, tem uns de como é que funciona para o seu processo junto com outros desenvolvedores, com gerência, etc. Mas é mais essas de como é o seu processo de design, meu Deus do céu, tipo, teve uma hora que eu já tava anotando, porque, tipo, era todas as entrevistas. A E gente na aí, faculdade, eu não sabia responder isso. Já precisam perguntar o que é design, professor? Aí, sei lá. Com certeza, hoje o é, conceito é mais diferente de lá atrás do que Não, design. muito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra mas vocês assim, três. essa Pode é falar. importante. É só de que, tipo, essa do design, eles avaliam, tipo, eu depois falei com algumas pessoas que me recrutaram das empresas que eu trabalhei, e é, tipo, pra ver, é o momento pra você falar sobre a sua paixão de design mesmo, sabe? De, tipo, a sua visão, como é que você vê o design. Eu acho que é algo, tipo, visualmente agradável, melhorar a visualização das pessoas é uma coisa. Não, é algo que resolve o problema das pessoas. É algo que facilita a vida das pessoas. Então, assim, tipo, eles vão ver a sua visão de design, ver se tá, tipo, meio que de acordo com o que eles estão precisando. Hum. Vou fazer uma pergunta aqui pra Ah, vocês não. três. Não, não. Eu quero fazer uma pergunta. Não, mentira, é a pergunta daqui. Eu não quero que vocês falem o que é pra perguntar pra pessoa recrutadora, mas eu quero, começando pelo Caio, quando ele fazia entrevistas, né? Porque agora tá todo mundo feliz nas nossas empresas. Quando a gente fazia entrevista, o que você perguntava para as pessoas que te recrutavam? Nossa, cara. Assim, houve uma época, tá? Até eu ia comentar sobre isso até, se ninguém fala.
falasse nada, eu ia falar lá no final. Que houve uma época que eu não falava nada, eu aceitava tudo, as pessoas me diziam sim, eu ficava mega feliz e eu quebrava muita cara por causa disso. Então, assim, gente, o que eu pergunto geralmente são coisas que são importantes pra mim, tanto pra minha carreira, né, pra minha carreira como designer, como pra mim como pessoa, né? Então, putz, ligado à carreira como minha carreira como designer, cara, como é que funciona o processo de vocês? Como é que é o processo de design de vocês? Como é que tá formado o time? Quantas pessoas tem? Como é que funciona as demandas? Se é o próprio time que gera as próprias demandas, ou se ela vem de algum lugar, vem da área de produto, vem do time de Research Ops, não sei, enfim. Mas assim, eu sempre perguntei muito coisas focadas na minha carreira, porque pra mim o trampo ele é muito importante, é legal ganhar dinheiro pra caramba, você receber seu saláriozinho no final do mês é bom pra caramba, mas eu levo a carreira muito a sério, né, a carreira de design. Então assim, putz, você não tá me pagando uma grana que é o suficiente pra eu viver de boas, consigo me manter aqui, eu consigo olhar pro outro lado, que é o meu lado de evolução de carreira, né? Então eu acabo perguntando muito sobre coisas que fazem sentido pra mim como cultura de design. Putz, a empresa tem cultura de design? Como é que funciona? Como é que funciona a cultura de feedback? Como é que funciona o processo de design de vocês? Então, assim, são coisas que vão me impactar diariamente no meu trabalho, né? E aí, se eu tô trabalhando feliz, eu sou uma pessoa feliz. Se eu tô odiando o meu trabalho, eu quero tacar fogo em tudo e pular da janela. Ah, deixa eu lembrar. Assim, eu também pergunto essas coisas de plano de carreira, sabe? Porque é algo muito importante, como o Caio falou, de não adianta você estar ali num lugar onde você não vai crescer tipo, você tá ganhando seu dinheiro e tal, mas você não vai crescer, evoluir, nem nada. Eu perguntava, assim, mais recente, antes de eu entrar na Americanas, eu tava perguntando muito isso, sabe? Como é que era a cultura de design nas empresas. Para você saber mais ou menos como é que vai ser o seu crescimento lá dentro, né? Mas, assim, eu também perguntava muito de como é que era dividido a parte de squads e tal. Assim, não era uma das melhores perguntas, mas eu sempre tinha dúvidas porque eram muitas consultorias que eu fazia entrevista. Então, tipo, às vezes elas tinham umas formas diferentes e tal. Então, tipo, é interessante. Mas não consigo lembrar de muitas específicas, mas assim, dependia muito da empresa, sabe? Muito do que eu estava buscando e muito do que a gente vai aprendendo, vivenciando em outras empresas. Então, tipo, trabalhei em uma empresa onde tinha zero plano de carreira. E aí eu chego lá perguntando na próxima como é que é o plano de carreira deles. Trabalhei em uma empresa que tinha, sei lá, os benefícios, no caso, não tinha. Então, tipo, eu chegava nessa outra perguntando quais eram os benefícios, alguma coisa assim, sabe? Você vai meio que aprendendo, tipo, você vai vivenciando e você vai questionando. Como é que funciona a cultura de feedbacks, como o Ká falou, é muito bom saber. Se você, tipo, seu gestor não tá fazendo ali uma coisa meio assim, uma coisa que você não acha que seja legal. É ok eu falar pra ele e ele vai ouvir e tentar melhorar, ou não, ele só vai dizer, eu sou seu chefe, você não tem o que reclamar. Então, tipo assim, eu Mas preciso essa aí saber se é a vaga arrombada das arrombadas, né? com certeza, né? Então, tipo assim, é importante saber essas coisas. E é importante perguntar, gente, de tipo, se eles chegam no momento e falam, vocês têm alguma pergunta pra mim? E você dizer, não, tá tudo claro. Assim, tipo, eles ficam frustrados. Nossa, eu passei 1 hora conversando com essa pessoa, ela não tem uma pergunta. Nossa, eu adoro quando me perguntam, cara. Você fala, e aí você tem alguma pergunta? A pessoa, não.
É. Caraca, é uma É tipo, palestra será que já. ela tava prestando atenção? Será que ela tá, tipo, interessada e tal? Então, tipo, perguntem, gente. Essa pessoa me odiou, eu nem vou oferecer a vaga pra É. ela. Exatamente, porque isso é outra forma de mostrar interesse, sabe? De você, tipo, pergunta como é que funciona lá. Ai, sei lá, quais são as cerimônias que vocês têm durante a semana? O time de design se reúne. Vocês têm, sei lá, talks. Como é que faz o compartilhamento de conhecimento dentro da empresa? Alguma coisa assim, sabe? De, tipo, você tentar descobrir como funciona lá dentro para você, para eles também se sentirem, nossa, essa pessoa está interessada muito na gente, está interessada na cultura. Pode ser que a gente não tenha ainda uma cultura totalmente formada, mas ela vai ajudar a gente nisso e alguma coisa assim, sabe? Acho que Da hora. todo mundo falou tudo, né? Acho que só duas que É. eu já perguntei foram sobre o porquê que a vaga abriu. Tipo, se tá rolando uma expansão no time ou se realmente alguém saiu. E qual são os maiores desafios que aquela squad ou aquela empresa tá passando no momento e como é que aquela vaga pode ajudar. Como é que eu naquela vaga posso ajudar. Aí você já mostra, tipo, um interesse ali pelo desafio, pelo futuro da empresa também. Acho que a gente respondeu um Uhum. pouco a pergunta do Leandro ali. Em que momento Sim. fazer essas perguntas? Durante a entrevista ou só naquela hora que o entrevistador abre para perguntas? Eu acho legal não interromper a pessoa, né? Mas no finalzinho tem como perguntar. Uhum. Eles sempre perguntam se você tem pergunta, É, então não tem problema. Vai É, anotando sempre. no bloquinho de notas ali, deixa ele no cantinho. Pode ir. Bom, vamos para a próxima. Quais são os erros clássicos comportamentais que excluem um candidato em um processo seletivo? Como a, saber se fui bem? a gente falou vários erros comportamentais É, aqui, Uhum. né? Sim. muitos, gente, muitos, muitos, muitos. Vamos focar no como saber se. Quer dizer, eu nem sei se tem como focar, né? Porque. Eu ia até comentar, cara, tipo assim, aqui no Itaú, quando eu entrei, né, aqui pela segunda vez, eu terminei a entrevista falando, caralho, foi mausaço. E aí eu passei. Mas porque, assim, pra vaga em específico que eu comecei aqui dentro, o PM ele participava do processo seletivo também. Então você tinha a primeira fase lá com o seu lead, com a gerente e tudo mais, e você tinha uma segunda fase com o PM, porque era a pessoa que você vai trabalhar ali direto do seu lado, tá? Braço direito, vai, então ele fazia questão de participar. E ele era um cara muito apático. Jesus do céu, como ele era apático. Eu não sabia se ele tava com raiva, eu não sabia se ele tava feliz, se ele tava gostando, se ele não tava. Eu não consegui extrair nada do rosto dele. Acho que se ele fosse aquelas pessoas que a gente faz teste de usabilidade, a gente ia fazer. Beleza, não sei ler essa pessoa, vou só escrever o que ela fez aqui, porque não consigo. E ele é assim no dia a dia também. Então, assim, acho que vai muito da outra pessoa que tá te entrevistando. Né, normalmente as pessoas dão mais indícios ali se estão gostando ou se não estão gostando do que você está falando. As perguntas que elas fazem também geralmente te dão ali alguns pequenos indícios se você tá. Sei lá, se ele concorda ou não concorda com você e por aí vai. Mas isso vai muito de entrevistador para entrevistador, você saber se realmente foi bem. Porque você pode ter ido bem, né? Mas pode ter sido alguém que tenha ou mais experiência que você, ou que tenha uma vivência, ou que tenha um fit maior com a vaga, e aí acaba que essa pessoa se destaca, e não que você não foi bem, não que você foi mal, né? Mas só porque a outra pessoa, por alguns motivos ali externos, que não tem a ver com você, ela acabou se destacando pra essa vaga. Cara, tem uma. Teve uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás, que foi até para essa vaga que eu tô hoje, que. Gente, desculpa se eu já falei isso no podcast, tá? Mas é porque eu acho que cabe aqui de novo. Eu apresentei um mockup de um produto que a gente precisava botar na empresa no InDesign. Era um PDF cheio de link, que você navegava entre as páginas no InDesign. E eu fiz aquilo com tanta má vontade, eu achava aquele projeto horrível. E quando eu terminei de apresentar, eu falei, ah, cara, isso é horrível, sabe? Tipo, acho que foi mal. Exatamente assim. E eu acabei sendo contratado. E depois de muito tempo, eu fui conversar com o pessoal, né? Já tava mais íntimo. Eu falei, ai, gente, fiz um projeto super escroto no InDesign. E aí, quando eu falei isso, teve um dos leads que me perguntou: Quê? Você fez um aplicativo no InDesign? Eu tinha te contratado só por causa disso. Então, assim, não tem muito um porquê, às vezes. Às vezes é uma coisa que você fala que a pessoa, tipo, super se interessa. Mas é óbvio que tudo que o que o Caio já trouxe aqui de saber como conversar, apresentar,
enfim, educação e todas as soft skills é o complemento, né? É o pacote todo. Consigo dar um exemplo, inclusive, dei o exemplo, né, de que achei que tinha ido mal e passei, e consigo dar um exemplo do que eu achei que tinha ido bem e não passei, que foi fazer um case aí pra uma empresa, fazer um case, apresentar e tal, não sei o que, e chegar no final a galera, tipo, não ter perguntas. Ah, não, a gente não tem perguntas sobre, tá muito bem explicado e tal, e tudo bem. Eu fiquei, porra, arrasei, me garanti. E aí, uma semana depois eu recebi um e-mail, tipo, de negativa, sabe? E aí eu fiquei, ué, mas por quê? E aí, outra coisa, uma dica que eu dou, não sei se tem aí mais pra frente, tá? Mas já adiantando, uma dica que eu dou é peçam feedbacks, né? Do porquê que você não conseguiu, o que você pode melhorar. Acho que isso é muito bom pra você entender o porquê que você não conseguiu ser aceito e tudo mais. Lógico, se, né, a situação deixar, se couber. E aí eu pedi feedback pra essa galera e eles me vieram com um feedback com um pensamento completamente enviesado, sendo que se eles tivessem me feito a pergunta, eu teria explicado pra eles e teria sanado a dúvida deles, sabe? Então, assim, por isso que vai muito de recrutador pra recrutador. Os caras podiam ter me perguntado, eu podia ter respondido e beleza, a dúvida, o achismo que eles tinham lá podia ter ido por terra. Mas, não. Então, eu achei que tinha ido muito bem e não passei. Acontece. Gente, Nossa, já aconteceu comigo também, isso, mas o que o Fernando falou de, tipo, tem coisas que você fala e de, tipo, você depois percebe que, você só falou e achava, ou fez, e você nem percebeu que, cara, fazer tanta diferença assim, e depois eles falam, nossa, isso foi um dos motivos. Uma pergunta que fazem muito pra mim, faziam muito, né, quando fazem processos seletivos, era de quais são as suas referências, sabe? O que é que da onde você tira inspiração, quem você lê, ou qual perfil você segue, qualquer coisa assim, né? E aí, quando eles falaram isso, eu falei, vai parecer meio doido e meio sem sentido, mas, tipo, como eu venho mais da área visual, um dos perfis que eu mais gosto de, tipo, tirar minhas inspirações são o iGradiente, um perfil no Instagram. E aí, eles, nossa, a gente não conhece e tal. Detalhe, eram 5 pessoas me entrevistando. E aí, eles, beleza, tipo, falei, tá fazendo entrevista e tal. E aí, agora, tipo, acho que foi semana passada, eles falaram pra mim que, tipo, essa foi uma dica muito boa pra eles, porque eles usam esse perfil até hoje, de, tipo, eles consomem o conteúdo de lá e já acharam até cupons de descontos em cursos lá dentro e tal, e eles amaram essa dica. Então, tipo, é algo que você fala assim, de, tipo, vai ser besteira, vai ser horrível e tal, e na verdade não é. Então, né, eu não sei se ajudou, mas assim, é isso, de tipo, vocês vão. Fiquem leves das entrevistas, tipo, mas é isso. Eu não sei falar mais. Eu acho que não é um erro clássico, mas eu acho que pode ajudar muito na hora da entrevista, agora não sei se foi o Kai, foi a Nick que falou, quais são as suas referências? Fujam, gente, pelo amor de Deus, o que vocês leem, quais são as suas referências? Fujam de o design do dia a dia, Não Me Faça Pensar, enfim, Nielsen, não respondam isso, tá, gente? Porque você vai ser mais um em 1 milhão, tá? Não que seja ruim você ler isso, né? Exato. Não é ruim. Leiam, sabe? Leiam. São bons livros para vocês lerem. Mas tentem procurar. Eu sei que é muita coisa para pesquisar, muita coisa para ler, mas tentem achar inspiração em outros lugares. Voltando aqui para a pergunta do que é design. Design é muita coisa. Vocês conseguem inspiração em muito lugar. Tanto quem vem da área do direito, como quem vem da área de enfermagem, vocês vão conseguir pegar inspiração de outros lugares e de várias formas. Então, tentem abrir um pouquinho a cabeça. Não fiquem muito nessa do que me faz pensar, design do dia a dia e design thinking. Dá uma expandida na situação toda. A gente acabou? Não. Sério? Eu tava super Acabou? assim, tipo, acabou. Não, peraí. Tem Gente, mais coisa pra me passou perguntar. 1 hora já, gente. Vocês não viram, né?
O papo tava Caramba, é muito verdade. legal, cara. Caramba. Não, a Então deixa eu pegar aqui. Jéssica. Exatamente. É, Fala aí. a Jéssica, acho que é interessante até pro Caio, porque ele é do Itaú, o negócio é pega fogo no Itaú com isso. O que seria a cultura de design em uma empresa? Eita, Nossa. nossa. Vou fazer uma talk nova só pra responder isso. É. Cara, assim, a minha visão, tá? É que cultura de design é muito igual ao que é design, né? É muito. Se você perguntar pra 10 pessoas aqui, provavelmente alguns vão responder iguais, mas muita gente vai responder diferente. Mas eu acho que, assim, pra mim, o que importa pra mim numa empresa que tem a cultura de design é que as pessoas entendam que design é importante, né? A gente tem alguns pilares aí, então a gente tem os pilares do design pra fora e do design pra dentro, né? Então, do design pra fora, por exemplo, cara, as pessoas entendam o que um designer de produto faz, o que um UXer faz, entenda a importância disso e entenda que cara, produto são três pilares: negócios, tecnologia e design. Então, design é implícito ali. Se você tira design, um produto que funciona bem, mas que é feio, não funciona, né? Então, as pessoas tendem a não usar aquilo, a não ser que seja extremamente necessário que elas usem. E se elas usarem, elas vão usar reclamando. Então, tem esse pilar. E tem um pilar interno que aí gira em volta de várias coisas, como compartilhamento, como é que a gente faz, como é que a gente compartilha tanto referência como trabalho, se a gente faz critique ou não faz critique, se a gente pega a percepção de outros designers fora da nossa bolha, do nosso squad, você não faz, como eu consigo evoluir dentro do time de design, como eu consigo agregar valor ao time de design, putz, seja dando uma talk, seja tendo espaço para ter essa talk, né, tendo espaço para fazer critique com galera, ter espaço deixa eu ver aqui outra coisa aqui da cabeça. Para dar workshop, para tirar dúvida, para ter iniciativas focadas em design dentro da empresa. Então, assim, tudo isso engloba cultura de design, né? O Felp Aí, perguntou aqui, a cultura seria a maturidade da empresa? eu acho que não é a maturidade, porque acho que a cultura está muito ali em como o design se vê e passa para as pessoas. E a maturidade está muito em o quanto essa empresa entende que design e que produto é importante e tem que ser levado a sério, né? Tem que ser levado a sério, não tem outra palavra. Mas geralmente uma empresa com uma boa cultura de design, ela tende a ter uma maturidade maior, porque o time de design ele tá ali o tempo todo, tanto se ajudando para crescer, como ele está ajudando a empresa a conhecer o que é design e aumentando o conhecimento dessa galera. Quanto mais gente tiver conhecimento sobre o que é, como funciona e o porquê, maior a maturidade da empresa com relação a design. Acho que são duas coisas que andam juntas, né? Você não precisa lá estar com a arquitetura modernista do século XX de forma que segue função e todo mundo com isso na cabeça, mas minimamente saber que um produto feio as pessoas não vão usar já é um caminho para saber que tá indo no Sim. caminho certo. Tem mais perguntas, gente? Pessoal, o chat hoje estava meio calado, né? Eu senti que o pessoal não mandou muita pergunta. Deveria estar todo mundo anotando pra caramba. A Ingrid perguntou aqui, ó, onde você se vê em 5 anos? Essa pergunta é bem comum. E geralmente ela pode ser até não comum da forma como ela foi feita, mas em algum momento provavelmente eles vão perguntar sobre como você vê o seu futuro, Uhum. né? Então, tipo, putz, vai ser daqui a 5 anos, vai ser como você se vê futuramente. Então, tipo assim, essa pergunta ela provavelmente vai existir. Se ela não existir, a pessoa captou ali a essência da coisa enquanto você estava falando, mas pelo menos as que eu passei, quase todas me perguntaram sobre futuro, qual o meu futuro, quais os próximos passos que eu vejo, como eu me vejo daqui a 5 anos. Inclusive já me perguntaram até diretamente, você acha que você tem um perfil, você queria seguir por um perfil mais especialista ou mais liderança? Então, isso também é uma forma de perguntar como você se vê ali, né? E assim, não é só balela, né? Se você tiver uma empresa com uma boa liderança, com um time de design engajado e tal, isso que dá um direcionamento muito bom pro seu lead, para seu gerente, pro seu coordenador, do que e como ele trabalhar em você. Então, se você, putz, eu queria daqui a 5 anos, eu queria muito migrar para Product. Eu sou UI hoje, eu queria migrar para Product. Então, a pessoa, o recrutador, o lead, o gerente, enfim, ele
sabe que você é UI, sabe do seu desejo de virar product, e ele pode te ajudar nesse caminho, porque ele sabe o que você quer se tornar, e ele pode facilitar aí esse meio de campo de você ir de UI design até product, né? Uhum. Cara, muito legal. Caio, deixa tuas redes sociais se você quiser mandar uma. Onde as pessoas te seguem, onde elas te acham. Se as pessoas quiserem te mandar uma mensagem, se elas podem te perturbar lá no LinkedIn. Claro que podem sempre. Eu vou botar aqui. Eu vou escrever aqui no chat, tá, gente? Que aí vocês conseguem. Eu vou botar todos os links no chat, que aí vocês conseguem pegar o link, só clicar e já era. Mas fala também que talvez a pessoa no gravado depois não tenha. Tá, o. Redes sociais, LinkedIn, Caio Teixeira. Quase todo lugar vai estar Caio Teixeira. Provavelmente vai ser a mesma foto, porque eu sou do time que usa a mesma foto em todo canto. Aê. LinkedIn, Caio Teixeira. Instagram, @Caio T, mas eu não posto quase nada de design lá, gente, desculpa. eu levo o meu Instagram pessoal bem como pessoal. Eu tenho um Instagram profissional que tá paradaço, que é caioT.works, de work no plural. Facebook também, galera, se vocês quiserem, pode adicionar naquele. Não sei se existe ainda aquilo, mas Caio Teixeira também. Facebook agora só tem minha família. Não tem mais. Então, o meu só tem grupo de animais fofinhos. Ai, o meu só usa Marketplace. E eu também Acho tenho que meu eu sou a perfil lá única no Dribble. pessoa. Dribble? Também tem meu perfil. Tem meu perfil lá no Dribble, não sei se. Enfim, tá paradaço também, já tem mais de um ano que eu não sigo, mas dribble.com/Caio Teixeira. A gente coloca na descrição da talk também, Fê. O Leandro fez uma pergunta. Isso que eu ia falar. A pergunta sobre o que mudaria no projeto, que eu acho que foi você mesmo que falou, Caio, sobre um projeto que você passou no processo. Como seria bom responder essa? Literalmente da forma como você gostaria de ter tocado a coisa e não conseguiu. E assim, tudo bem você não saber o que você tinha que fazer. Afinal, a gente tá falando aqui principalmente pra uma galera mais júnior, né? Então, assim, você não é obrigado a saber que você tinha que fazer, sei lá, vou falar o nome de Canvas aqui, que User Journey Map, proposta de valor. Cara, você não precisa saber que isso existe ou que você precisa aplicar aquilo naquele momento. Mas você pode falar, por exemplo, putz, eu senti falta de ter um pouco mais de profundidade na parte do discovery, senti falta de fazer uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, senti falta de fazer um teste com o usuário. Então, assim, tudo isso são coisas que você poderia ter mudado e não necessariamente você sabe qual a técnica de discovery lá, qual o formato da dinâmica que você tinha que ter aplicado ali para poder ter aquele resultado. Mas você pode explicitar que você putz, eu teria mais profundidade quando eu fosse analisar as concorrentes, eu teria mais profundidade para entender o produto, entender a feature, para poder entregar algo mais estruturado, sabe? Então, assim, isso é amplo, né? Se você tá um pouco mais na frente, você pode falar de algo realmente que você sentiu falta, de algum step que você sentiu falta, ou você pode dizer de uma forma mais ampla que você sentiu falta de profundidade, sentiu falta de teste, sentiu falta de entender o valor do produto para o usuário. Tem diversas formas de fazer isso, sem necessariamente falar uma coisa específica, assim. Uhum. Muito bom, gente. Qualquer outra pergunta que vocês quiserem, gente, manda lá pro Caio, ou manda lá no grupo, que a gente também pode responder, ou manda pra Nick, pra Yas, ou pra mim, a gente também vai ficar super feliz de responder vocês, tá? Sim. Caio, brigadão pela tua presença aqui, cara. Até eu aprendi várias coisas aqui já. Yas, Nick, querem falar mais alguma coisa? A gente que tá chique aqui, gente. A gente tá recebendo pessoa do Itaú, cara. Nossa, me chutou aqui, velho. A Yas trabalha comigo lá, como assim? Sim, mano. Mas ele é a organizadora do projeto. Quando a gente vai convidar, é outro uns 500. Que isso, velho. Nossa, não, beleza, vou lembrar disso, né? Ela vai abandonar o projeto. Eu tenho uma dica muito boa. A gente podia fazer isso no final, fazer que nem o pessoal do Braincast lá do Qual é a Boa, de dar uma dica no final. Mas eu tô explanando o modelo de vocês aqui. Enfim, existe um site, eu já passei pra uma galera. Existe um site chamado adp.list. Perfeito. Que ele é um site de mentoria gratuita. Então, assim, você pode escolher lá por qual área você quer. Putz, design. Não quero ser designer. Sou designer hoje, quero virar PM. Você pode escolher lá a área de negócios. Você pode escolher várias áreas. Ilustração, design gráfico. Tem uma galera lá muito boa.
E tem a agendinha lá do pessoal, você marca meia horinha para conversar com eles e troca uma ideia sobre o assunto que você quer abordar. Então, putz, não sei se minha apresentação tá tão boa assim, não tenho ninguém aqui do meu lado que eu posso mostrar. Vai lá na DP List, procura algum designer que já seja mais sênior e que esteja lá, um lead, e marca lá, putz, cara, meu problema é, eu vou fazer uma entrevista, não sei se tá bem estruturado, queria sua ajuda para isso. A galera lá é super aberta. Tá? E tem gente do mundo inteiro. Então, eu já fiz mentoria lá, inclusive com um design lead da Amazon. Então, assim, cara, é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta muito boa, indico sempre a usar. Inclusive, gente, a gente tem uma área de mentoria também no site do Vagas, tá? Entrem lá, deem uma buscadinha, tem várias pessoas que se inscrevem para dar mentoria lá. Só mandar uma. Tem gente do ADP List lá também, então se quiser, vai pelo ADP List ou manda uma mensagem no LinkedIn para elas. O pessoal costuma responder também. É isso, gente. É isso? Nossa, obrigada. Obrigada, Caio. Eu sei que Eu você é muito agradeço. chique, mas obrigada por passar aqui por uma horinha. Que é isso, gente. Tô aqui sempre. Se quiser, em outro momento, tô sempre disponível. Só chama nós. Aí, Obrigada, Caio. ô, Fel, Obrigada, a gente. próxima talk é mais ou menos quinzenal, mais ou menos. Então aqui, na próxima semana a gente já libera aí como é que vai ser esse esqueminha, mas mais ou menos quinzenal. Então, Aguardem. aguardem. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Obrigada, gente. gente. Um beijo em todos no coração. Tchau, tchau.